tela da TV Guarulhos, está iniciando o debate Guarulhos. Muito obrigado com a Simone Araújo, a produção, a equipe técnica, Lucas Braga e Felipe Poi. A você em casa, obrigado pela sua audiência. Vamos ao portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, trazendo, por exemplo, a nova frota de ônibus, né, que esse final de semana teve a participação do prefeito Guti e todo o seu secretariado. A participação é efetiva. Hoje também aconteceu uma reunião do secretário da Habitação com o Sindicato dos Servidores. Vai ter um plano para que o servidor municipal tenha o seu próprio imóvel. São os destaques do portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. Gente, deixa eu apresentar o time de hoje. Eu vou conversar no dia de hoje com a doutora Júlia Matos, que ela é correspondente e proprietária da Matos, correspondente jurídico. Boa noite, Júlia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-la aqui com a gente. A doutora Luíse Marie, como tá levou? Olha aí. Sanches, especialista em Direito de Família e das Sucessões pela Fundação Armando Álvares Penteado. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar muito sobre sucessão, vamos falar muito a respeito do que é violência doméstica. À minha esquerda, o presidente de honra do MDB de Guarulhos, o ex-secretário de Direitos Humanos e atual vereador da Câmara Municipal, o meu amigo Lamé. Boa noite, vereador. Boa noite, Geraldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos participantes do programa aqui. Obrigado pela sua presença. Advogado especialista na área criminal, o meu amigo doutor Leonardo Camargo. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, minhas amigas, advogados. Boa noite, nosso vereador aqui. É um prazer estar com você aqui mais uma noite. E a você, nosso internauta, obrigado em estar compartilhando o nosso programa. Eu quero abrir o programa de hoje para falar de um assunto rapidamente com você. Ano de eleição. E no final de semana, eu fiquei sabendo de uma alteração de um partido que há muito tempo era presidido pelo vereador Paulo Carvalho. Muito bem. Não tenho procuração para defender ninguém aqui. Mas o que me chama a atenção é a maneira como a política no Brasil ela é praticada. Você, por exemplo, você vai votar em alguém só pelo partido? Ou pelo currículo? Ou pelo caráter? De que maneira você faz a sua escolha? Por favor, comigo. Atenção, Brasil, comigo. De que maneira você escolhe o seu candidato? Você vai escolher pela sigla ou pelo caráter? Muito bem, aonde eu quero chegar? Estive conversando há poucos instantes com o secretário Paulo Carvalho, um homem de palavra, conheço há mais de 20 anos. E aí, para a surpresa geral, ele esteve informando para mim de que a liderança do partido conversou com o prefeito o ano passado, garantindo a permanência do PL em apoio ao governo municipal. Ele conversou com o senhor Tadeu Candelária, presidente estadual do partido, e com André do Prado, líder do partido na Assembleia Legislativa. É uma vergonha. É uma vergonha. É lamentável. Agora a pergunta que eu faço para você, você vai votar na sigla ou no representante? Porque escolha, você tem que conhecer o que essa pessoa está fazendo. Para vereador, para prefeito. É sua escolha pessoal, por favor. Sua escolha pessoal. Não é porque o dono do bar pediu, não é porque o cara que joga bola com você pediu, não. É pela capacidade, gestão. Eu não quero mais ouvir dizer alguém pegando o papel no dia, atenção, no dia, para votar. Pelo amor de Deus. Estou há 40 anos no jornalismo e encontro esse tipo de movimento em todas as eleições. É lamentável. Mas eu gostaria que este ano este quadro mudasse. A gente começa com o vereador Lamé, esse bate-bola. O senhor que foi e é o presidente de honra do MDB,
Aliás, quero mandar um abraço ao presidente municipal, o Daniel Mourado, que se encontra aqui acompanhando o programa. Obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu mandar logo um abraço, tem muita gente que não vai dar tempo. Ao Renato, ao Mário Rogério, ao Ismael, ao Vinícius, obrigado à rede social participando. Obrigado pela sua audiência. Audiência de qualidade. A minha audiência é uma audiência de qualidade. Eu não mando ninguém compartilhar nada. Você que está acompanhando o programa porque é pela qualidade. Tudo bem? Vereador, o senhor esteve com o prefeito Guti, na semana passada, em São Paulo, no gabinete do presidente nacional do MDB. E esse tipo de encontro é para dizer que a sua relação com o atual governo é uma relação de confiança, é isso? Sem dúvida. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar sobre essa questão. Sem dúvida nenhuma, o prefeito Guti, ele foi meu colega nos mandatos anteriores, nos 2 mandatos anteriores, colega vereador, e quando assumiu a prefeitura, quando foi eleito prefeito, ele me convidou para que a gente instalasse, criasse a Secretaria dos Direitos Humanos. Nós montamos a Secretaria dos Direitos Humanos e agora, como é período ano eleitoral, nós, na verdade, fomos até o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, também estava presente o secretário estadual, deputado Jorge Caruso, e eu, como líder do MDB em Guarulhos, nós fomos lá primeiro reivindicar recursos para a nossa cidade. A cidade de Guarulhos precisa de apoio tanto do governo federal, tanto do governo estadual. Por quê? Porque temos aqui o aeroporto. O aeroporto não é a porta de entrada de Guarulhos, é a porta de entrada de toda a América Latina, praticamente. Tá? Portanto, vem muita gente por aqui e isso acaba afetando a nossa cidade. Também a nossa cidade é cortada por 3 rodovias. 3 rodovias importantíssimas. A Ayrton Senna, a Dutra e Fernão Dias. Também a gente acabam afetando a nossa cidade de uma forma ou de outra. E aproveitamos também para falar sobre as eleições que se aproximam. O MDB é uma sigla importantíssima, sempre esteve presente nos momentos mais difíceis do país, e é importante, você estava falando agora do PL, antigo PR, onde o presidente até hoje é o Paulo Carvalho. Ele também me falou, eu estava com ele quando você estava conversando com ele, ele vai entregar o cargo, né? E isso acontece por uma falha do judiciário, da legislação. Por quê? Em Guarulhos, quantos partidos são órgãos definitivos? Você sabe, Geraldo? Não. São apenas 2. O primeiro partido que o ano passado fez eleição, todo ano, quando não tem eleição, o MDB, em seu estatuto, faz eleição definitiva. Eleição de órgão municipal. E quem é o outro partido? Outro partido é o PT. O resto é tudo provisória. O resto, tudo na calada da noite, pode meter a caneta e mudar. E é por isso que o Brasil vive em permanente crise política. Porque os partidos políticos não são levados a sério. Então, como é que com 51 partidos que tem, que me falaram que tem 51, não sei se é tanto assim, mas que seja 30, vamos dizer assim, só 2 partidos são sérios, só 2 partidos são órgãos definitivos, o resto tudo, olha, eu estou com um cheque em branco aqui, a hora que eu quero eu apresento. Tem que mudar isso. Tem que mudar, isso aí tem que mudar. O MDB já não tem essa Não corre esse risco. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a nossa correspondente, a Júlia Matos. Júlia, boa noite. Eu estou curioso, né? Qual o papel de ser correspondente? Eu não conhecia. Então, tem muita gente que tem um pouco até de preconceito, né? Porque, às vezes, o advogado contrata um correspondente jurídico quando está com a corda no pescoço, por exemplo. Tem o advogado é de São Paulo, mas tem uma audiência no Rio de Janeiro.
Então ele contrata um correspondente lá para cumprir essa demanda para ele. Só que a minha proposta é ser um braço direito dos escritórios. Então eu atendo escritórios do Brasil inteiro, prestando serviços. Por exemplo, hoje eu fiz 3 audiências, fora andamento em processo, cópias, instauração de boletim de ocorrência, então a gente faz de tudo. Hoje em dia eu tenho uma equipe. Você é um facilitador de negócio. Um facilitador. E eu fiz da minha dificuldade, né, o meu serviço, porque eu sou formada em Direito, não passei na OAB, mas como eu tenho a bagagem, tenho o conhecimento, eu falei, vou montar o meu negócio. Está dando muito certo, graças a Deus. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Doutora Júlia, e daqui a pouco vou conversar com um criminalista que deve estar preparado para responder as perguntas. Ele não pode fugir, né? Os principais pontos do projeto anticrime apresentado por moço. Você quer uma colinha? Ou não? Não precisa dar cola. Tá aqui. Tá aqui, não fuja não. Não dá nem tempo para o senhor fugir. Doutora, hoje nós sabemos que a violência doméstica é uma das imagens mais associadas à violência doméstica, a família contra as mulheres. É a de um homem, namorado, marido ou ex, que agride, atenção, hein? Que agride a parceira motivado por um sentimento de posse sobre a vida e as escolhas daquela mulher. Que loucura é essa? É verdade. Ainda nos dias de hoje isso acontece. E a mulher, ela vem ganhando... No seu escritório você recebe esse tipo de problema? O tempo todo. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Dá vontade de dar uma porrada no cara? Dá vontade. E a maioria não denuncia. Por que não denuncia? Por medo, por preconceito, por culpa, por diversos motivos. Por causa dos filhos, da família, da própria sociedade, que às vezes pode julgá-la. E ainda existe. E poucas fazem ainda a denúncia na delegacia? Poucas não, eu digo que a maioria. Tem medo? Medo, culpa, vergonha. Vergonha, doutor? Vergonha. Que loucura. É. E você, essas meninas, elas precisam também de uma orientação de uma boa psicóloga. O Não Estado, só. ele faz isso? Dá esse amparo? Olha, não só psicólogo, o secretário, ele está aqui, né? Sim. Para dizer um pouco melhor que eu, mas o trabalho da Delegacia da Mulher é um trabalho muito importante hoje em dia. E a Delegacia da Mulher é uma delegacia muito bem estruturada, com uma equipe multidisciplinar de policiais, psicólogos, orientadores. O problema é o acesso a essa delegacia. Porque as mulheres, elas ainda hoje relutam em procurar a delegacia. Procurar uma ajuda, procurar um conselho de um advogado, de um especialista da área psiquiátrica, psicoterapeutas. Então elas ainda têm esse medo, esse preconceito. Mas o governo tem um papel muito importante. Hoje em dia, né, com as campanhas contra a violência contra a mulher, elas estão crescendo, a mulher está ganhando mais voz. Então eu acho super importante divulgar, né? Que as mulheres precisam denunciar, precisam se ajudar. Não só as mulheres, né? Vou fazer esse debate daqui a pouco com o Lomé. Deixa eu conversar agora com o meu amigo doutor Leonardo Camargo. Doutor, a polícia abriu inquérito para apurar maus tratos a crianças em creche particular na Zona Oeste de São Paulo. Documento entregue à polícia por pais de ex-aluno aponta que 23 crianças foram vítimas de agressões físicas e verbais. A instituição nega e diz ter afastado funcionário suspeito. Que time de crime, que suposto crime pode ter acontecido aqui nesse caso? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos telespectadores. E independente de ser uma instituição privada, um colégio privado ou público, o Estado deve agir da mesma forma aí que foi instaurado um inquérito policial, né? Então, mais grave ainda, sendo um pai que entrega o filho ali à coordenação de uma escola, e essa escola tem o dever ali de proteção e zelo, né? E ainda, vou mais ainda, a instituição aí das respostas criminais que o Estado deve dar, os pais devem processar civilmente essa escola pelos prejuízos que eles sofreram ali, né? Então, muitas daquelas crianças podem ser adultos problemáticos, né? E nesse caso ainda, e se esses professores que tinham o zelo de cuidar e proteger ali o infante, o menor, pode ser instaurado até um procedimento de tortura. Se era uma coisa diária, uma coisa praticada diuturnamente, ali de intervalos de período,
uma situação até gravosa ali, o delegado, se ele interpretar, ele vai representar pela prisão preventiva desse agressor, porque ele abusou ali da primeira infância, porque essas devem ser crianças abaixo de 12 anos, Sim. e tem as agravantes e as proteções que a lei dá à primeira infância. Então esse cidadão deve tomar muito cuidado. Se não for representado pela prisão preventiva, ele está um pouco passo aí de responder criminalmente pelo crime de tortura. Doutor Leonardo, o senhor contra a favor da prisão após condenação em segunda instância, que é o projeto anticrime, é um dos pontos do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro? Totalmente contra. É só uma violação dantesca e gritante à Constituição Federal. A Constituição Federal é clara. O nosso legislador, está aqui já foi um representante do povo, os deputados lá na Constituintes, quando eles elaboraram a Carta Magna, eles foram muito claros. Não há nenhum cidadão pode ser declarado culpado antes de uma sentença transitada de julgado. O que seria uma sentença transitada de julgado? É aquela sentença que não cabe mais uma vírgula de recurso inerente àquele cidadão. Então, nós temos aqui uma decisão de primeira instância, um cidadão, um exemplo, é condenado criminal em primeira instância por Guarulhos. O advogado ou a Defensoria Pública recorre e vai ao Tribunal de Justiça. Lá em São Paulo, 3 novos juízes, que são título de desembargador, vão rejulgar e reexaminar o mérito. Mas todo procedimento, Geraldo, independente de ser 3 desembargador, pode ter algum vício. E a Constituição e as legislações aqui que ditam o Código Penal, o Código de Processo Civil, enfim, tem recursos ainda inerentes ao Superior Tribunal de Justiça, e se ali a defesa, os advogados que fizeram a defesa daquele cidadão entenderem, eles podem ir até o Superior Tribunal Federal. Então, se a Carta Magna, a nossa Constituição, a que rege a nossa sociedade, dita que somente haverá uma declaração de culpa até uma sentença transitada e julgado, tem que se respeitar a Constituição. Ou se promova uma nova Constituição. Faça, adiante o tempo legal e se promova. Se não é o legislador, não é o juiz Sérgio Moro, é a Constituição. Só se muda a cláusula pétrea com uma nova Constituição. Então, até lá, tem que se respeitar a Constituição. Senão, nós vamos violar também outros dispositivos, como já vem violando. Então, se a gente começar a flexibilizar e se curvar, porque não se demora muito para se julgar, a culpa não é do cidadão. Porque se tem muito erro, a culpa não é do cidadão. Porque se devolve. Legislação, acabamos de falar aqui que temos que promover uma renovação na política. Pessoas de bem têm que ter acesso à política. Só ele pode mudar o futuro de uma sociedade. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, hein? Presta atenção no que ele está falando. Também no projeto do ministro Sérgio Moro, crimes hediondos dificulta a progressão do regime para condenados em crimes hediondos e proíbe que eles tenham direito às saídas temporárias enquanto estão num regime fechado. O que o senhor acha disso? Então, novamente falando sobre a legislação nova aí. Então, eu sou muito claro assim, falo que o moral é diferente do legal e o legal é diferente do moral. Até esse pacote anticrime, denominado anticrime, até pode ser uma aberração da natureza, um cara que matava o pai dele ou a mãe, ele tinha direito à progressão, e um dos benefícios da progressão seria a saída temporária. É o caso da Suzane Richthofen. Infelizmente ela produziu aquele crime gravíssimo e um ato de imoralidade, mas legal, porque a lei permitia, ela saiu para desfrutar o dia dos pais e o dia das mães ali. Mas hoje eu acredito que a lei, às vezes, ela vem para tampar ou para superficialmente ali estancar algumas mazelas da sociedade, né? E a violência, infelizmente, uma sociedade que não é educada, que não tem bons políticos, tem os reflexos que ela tem no dia a dia. E um dos principais é a violência. A violência, Geraldo, não vem só por baixa legislação. A violência vem de má saneamento público, de má gestão do dinheiro público, porque falta escola. E a primeira infância, como nós falamos lá, é a base de uma sociedade evoluída. Então, a má gestão, ela gera efeitos nefastos aí na sociedade, né? Então, esse pacote anticrime, infelizmente, o Brasil, ele só trabalha com legislação. Ele não trabalha lá na primeira infância, né? Então, o nosso legislador acredita que agravando o sistema penitenciário vai estancar. Não vai. O problema é na raiz. Nós temos crianças aqui que estão abandonadas hoje numa favela, ocorre de uma luz e não tem
de um rio público e não tem acesso a uma escola. Mas esse pacote anticrime, em tese, ele viria ali para agravar, e principalmente na execução. E crimes que são praticados contra a vida, que são os crimes mais severos que nós temos na legislação, o cidadão hoje, via de regra, ele vai ter que cumprir mais da metade do tempo penal dele, do tempo de cumprimento de pena, para ele ter um tipo de benefício. Então, infelizmente, oramos aí, pensamos aí que oxalá tenhamos aí, nas novas legislaturas aí, tenhamos novos entes públicos aí que pensem que não é só a legislação que pode ali sanear. Vamos pensar na primeira infância, que eu sempre falo aqui no seu programa, Geraldo. Uma criança educada, nada mais que vai gerar que uma sociedade evoluída no futuro. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. E você, muito obrigado pela audiência, o meu amigo Gilberto Silva acompanhando o programa e também a Nath, lá do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua audiência, a Cida Lopes Ferraz também acompanhando a nossa programação. Quando o senhor era secretário de Direitos Humanos, Lamer, é isso que a doutora comentou, que tipo de amparo, que tipo de serviço era executado na Secretaria de Direitos Humanos para a mulher? Na verdade, o prefeito Guti, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez é a criação da Secretaria dos Direitos Humanos. Nós juntamos, então, várias subsecretarias, entre elas a Subsecretaria de Políticas para a Mulher. E aí nós percebemos que a cidade de Guarulhos ela não é muito diferente do que o resto do país, principalmente a região dos Pimentas, Bom Sucesso, é uma região muito violenta contra as mulheres, doutor. E isso nos chocou. Nós fomos até o governo do estado, pedimos para a instalação de uma nova delegacia da mulher, porque Guarulhos não é uma cidade, é uma metrópole. É uma cidade que tem muitas cidades dentro. E aí pedimos para o general, que é do governador Dória, fizemos o apelo, falamos da necessidade da instalação da delegacia da mulher lá nos Pimentas, lá em Bom Sucesso, tá? Porque não é possível, a mulher não vai sair de lá, vir para cá. Até ela chegar aqui, provavelmente já morreu, já foi perseguida, agrava mais a situação dela. Então, nós fizemos esse apelo. O governo Guti, o prefeito Guti, sensível com essa questão, inaugurou, na cidade de Guarulhos, a primeira casa-abrigo para mulher vítima da violência, onde a Dalila Figueiredo, a fundação dela, a ONG dela, está administrando essa questão. Foi realmente uma iniciativa pioneira, tá? A gente, é o que eu digo, é uma inauguração que a gente fica triste em anunciar, porque a gente não gostaria de ter casa-abrigo, né, para a mulher vítima de violência. Por quê? A gente não gostaria que tivesse, em pleno século XXI, aqui, violência contra a mulher na segunda cidade do estado mais rico da nação. Imagine, Geraldo, imagine você, telespectador, telespectadora, tendo uma filha, uma mãe, uma irmã sendo violentada, tendo graves problemas em consequência de ataques machistas, principalmente, porque, infelizmente, como o doutor falou, a infância é importante para isso. E aí, aqui, a pessoa tem má formação educacional, não tem uma boa infância, quando casa tal, fica desempregado, desconta na mulher. Não é isso, doutor? Bate o carro, desconta na mulher. Briga com um amigo, desconta na mulher. O time de futebol dele perdeu, desconta na mulher. E aí? A mulher é culpada? Não. Não. Então, a cidade de Guarulhos conta hoje com uma casa-abrigo, com assistentes sociais, com advogados. Antes, a gente mandava os casos, quantas vezes ligavam 2 horas da manhã, a gente tinha a obrigação de arrumar, né? A gente arrumava hotel em Mogi, São Paulo, Mariporã, a gente se virava, tá certo? E agora não. Essa casa-abrigo é uma realidade, é um fato, nós nem podemos anunciar onde é que fica, tá? Mas com certeza, é uma casa muito confortável, muito boa,
que poderá dar proteção momentânea para a mulher. Mas a gente volta a fazer geral daqui. Eu gostaria de contar com os colegas jornalistas, com todo mundo. Tem que fazer o apelo ao governador. Pelo amor de Deus, a gente precisa de uma delegacia especializada para a mulher na região dos Pimentas. Não tem. É uma região muito violenta. Não é possível uma cidade com 1.400.000 habitantes ter uma só delegacia. E aí trocou hoje o comandante-geral da Polícia Militar, hoje tem um novo comandante, e evidentemente que muita gente está ouvindo esse programa, fica o recado, tá certo, para que as pessoas se mobilizem. Por quê? É dessa maneira que a sociedade vai conquistar os seus direitos e os seus anseios. Eu vou fazer um intervalo, o nosso diretor vai pagar o café, daqui a pouco a gente volta. O Adalberto preparou um café com pão de queijo, evidentemente que eu estou sabendo, o Costa Silva está aí, já trouxe o pão de queijo. Nós voltamos em 2 minutos, levando o jornalismo a sério. Segura aí. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos, as melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o segundo bloco do Debate Guarulhos e vamos falar com as nossas convidadas advogadas. Ô, Júlia, quais as dificuldades hoje ser empreendedora? A mulher. Já é difícil ser empreendedora no Brasil. E mulher, é mais difícil ainda se tratando do sexo feminino? Totalmente. Eu, além de tudo, eu tenho um agravante que eu tenho 23 anos. Então, eu sou mulher, nova, recém-formada, e tenho preconceito de não ter OAB também, que tem isso no meio. E eu acho que a sociedade tem um pouco de preconceito com mulher que quer ser independente, sabe? Que quer acordar cedo, trabalhar, ir atrás do seu. A sociedade não sabe lidar muito bem com isso. E eu sempre tive personalidade forte nesse... Mas a sua família ajuda? A minha família me apoia nas minhas decisões. Sim, sim. Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos no escritório de advocacia e fiquei lá por 7 anos e meio. Depois, quando eu saí, montei o meu negócio. Então, sempre trabalhei e a minha família sempre apoiou as minhas decisões. E eu não me vejo de uma outra maneira. Por exemplo, eu não sou mulher que nasceu pra ficar em casa, cuidando de filho. Não sou essa mulher. Não é essa mulher? Não sou essa mulher. Sou a mulher que acorda cedo e vai trabalhar. Quanto tempo você está com essa empresa? Vai fazer 1 ano em maio. Em algum momento já se deparou assim, poxa vida, o que eu vim fazer aqui? Se arrepende? Não, às vezes, né, porque por conta de correria, de quantidade de problemas que acontecem no dia a dia, às vezes eu penso, o que eu tô fazendo da vida? Mas não pare não. Não, de jeito nenhum, não abro mão disso. Tá? Na Semana da Mulher, doutora Louise Marie, a gente sabe que
no Brasil, há uma discriminação ainda muito grande quando o juiz se depara com a advogada. Olha, eu acredito que hoje, atualmente, a mulher ela vem ganhando um espaço muito, muito grande em todas as profissões. Em relação a ser mulher ou ser homem, acho que não existe mais isso no nosso meio jurídico, vamos dizer. O juiz te vê como mulher. Não, a gente vem ganhando um espaço muito grande. Inclusive, a maior parte das pessoas dentro de um fórum são mulheres, né? Mas no dia a dia é comum você receber no seu escritório esse tipo de denúncia. Olha, eu tive o assédio no ônibus. Não, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Tanto de pessoas do meio do seu trabalho, isso acontece o tempo todo. Ou te julgarem, tá aqui porque é bonitinha, tá aqui porque... Enfim, isso acontece o tempo todo. Você acha que na semana que se comemora, aliás, devia comemorar o Dia da Mulher o dia inteiro, o ano inteiro, né? Meu Deus do céu, é uma coisa que eu chamo a atenção. Aliás, na sexta-feira, viu, produtor, eu antecipei aqui e falei das mulheres. Você falou que eu não, mas eu falei, ô Lucas, obrigado aí, a produção tá falei das mulheres, não podia esquecer, né? Porque eu acho que eu fui um bom filho, eu sou um bom marido, eu acho que eu fui um bom filho. Minha mãe até não reclamou de nada, minha velhinha tem 91 anos. Professor Ivonise, forte beijo. Eu vejo reclamações de família dizendo assim, olha, eu tenho que buscar minha filha na escola depois das 9 horas, porque eu não vou deixar ela ficar no ponto de ônibus às 9 da noite, né? Porque algum engraçadinho vai passar, vai querer... Isso ainda acontece? Eu tô na minha segunda especialização e até hoje o meu pai me busca na porta da faculdade. Na minha faculdade inteira ele me levou e me buscou na porta da faculdade porque eu estudava à noite. Então essa era uma das preocupações dele. Isso acontece. Infelizmente, hoje a gente não pode andar... E as conquistas? Quais foram as principais conquistas das mulheres? O que vocês poderiam falar? São diversas. Mas eu acho que principalmente ela ganhar a força no trabalho, né? Então, ainda é uma questão salarial, né? Que as mulheres a questão salarial ainda... existe, a mulher ainda ganha menos que o homem, a mulher ainda está ligada a ser menos competente que o homem. Então isso ainda existe. Mas eu acho que a gente vem ganhando muita força. Agora, Júlio, você acha que o fato de você ter uma empresa, o fato de você ser mulher, quando alguém te liga, olha, eu quero o seu serviço, você é correspondente, aí a pessoa do outro lado sabe que é mulher, eles tentam reduzir o valor? Olha, eu não sinto isso em relação ao valor, mas, por exemplo, hoje mesmo, eu recebi uma ligação de um advogado que queria uma audiência criminal, e eu não faço audiências por não ser advogado, eu delego. E ele falou assim, mas tem que ser homem para fazer audiência. Você ouviu isso? Eu ouvi isso. Pelo amor de Deus. Um dia depois do Dia das Mulheres. Mas tem que ser homem, porque ele vai saber conduzir melhor. É verdade. O cliente exigiu. Isso. Que coisa absurda. Indicava que... Olha aí. Olha que coisa... Quer dizer, não deveria ter esse tipo de atitude machista, né? Porque eu acho que o advogado, ele se formou, tirou a carteira da ordem, ele está capacitado para defender qualquer um. Seja homem ou mulher. Uma tremenda de uma bobagem, né? Meu Deus do céu. Mas olha, eu quero parabenizar vocês pela ousadia e pela coragem. Não desista. Né? Não desista, por maiores que sejam as suas dificuldades. Fica firme aí. Você é jovem, que Deus abençoe você. Tá certo? Voltamos para cá, o Lamé, ele foi secretário de Direitos Humanos, e evidente, secretário, é uma pasta nova que foi criada na gestão do prefeito Guti. Qual foi o legado que você deixou na secretaria? Olha, Geraldo, quando nós começamos a secretaria, eu sou muito assim das regiões mais distantes da cidade. Eu visito o mundo. Todo dia... Você é um andarilho. Eu sou andarilho. A gente visita 20, 30 casas diariamente. E aí eu cheguei lá e eles falaram, então você vai ser o secretário dos Direitos Humanos. Eu falei, sim. E eles falaram, mas
Direitos humanos ou direitos de bandidos? O doutor aqui deve saber o que eu estou dizendo. E aí eu fiquei assim, fiquei em choque, vamos dizer assim. Eu falei, não, direitos humanos é direitos dos seres humanos, das pessoas humanas, né? E quem sabe também, né, direito dos animais e das árvores e tal, porque tem vida também. Sim, sim. Né? E aí eu passei assim, se eu pudesse, eu mudaria o nome da secretaria para Secretaria dos Direitos à Vida, tá certo? E aí é o seguinte, eu falei assim, o que nós vamos fazer, né? Então a primeira coisa, lá na região dos Pimentas, região Marcos Freire, aí as doutoras aí sabem, o doutor aqui sabe, é uma região muito carente, é uma região que tem muitos problemas na juventude, os idosos, as mulheres, enfim, tem problema o que não falta lá, problemas habitacionais, enfim. E aí eu falei, olha, nós temos que criar, eu chamei todos os funcionários da secretaria, e eles decidiram que a gente precisa criar um centro de referência dos direitos humanos. E aí nós fizemos um orçamento mínimo, doutor, custava R$1 milhão. Só que o orçamento da secretaria toda, com todas as subsecretarias, era R$800 mil. E só um centro custaria R$1 milhão. Como é que a gente ia fazer? Aí eu fui para lá, né? Como você tem que tirar a bunda da cadeira, não tem jeito, tem que andar. Nós fomos lá, nós encontramos lá um prédio do governo do estado, chamado Centro da Integração da Cidadania, SIC. É um prédio praticamente abandonado. Nós pegamos, instalamos lá praticamente todas os órgãos da prefeitura, na Fácil, Secretaria do Trabalho, PROCON, e agora nós temos a Secretaria dos Direitos Humanos. Quanto custou? Nada. Nós fizemos parcerias, né, e deslocamos funcionários da prefeitura já para lá e estão atendendo lá. São 6 subsecretarias. Criamos um projeto chamado Academia na Praça 60+. É um projeto que virou febre na cidade, a custo praticamente zero. Hoje em dia, você vai no médico, você está com dor de cabeça, você vai no médico e ele te fala, faça exercício físico. Sim. Você está com diabetes, você vai no médico e ele te fala, faça exercício físico. Você está com colesterol, te fala, faça exercício físico. Você quer ficar mais bonito, te fala, faça exercício físico. Você quer ficar mais magro, te fala, faça exercício físico. Verdade. Não é verdade? E aí eu falei, poxa vida, direitos humanos é tudo isso também. Então nós vamos criar um projeto de academia popular. Mas como é que é isso? É colocar equipamento? Não. Nós contratamos professores, especialistas em educação física, estamos colocando na praça pública, em praça pública, e lá vai pessoas, senhoras. 99% das pessoas que frequentam lá são mulheres. E mulheres acima de 40 anos. Bacana. Ali no Jardim City, o projeto começa das 8 às 10 da manhã. No Jardim City, as mulheres exigiram que começasse às 6 da manhã. E o professor aceitou, começou a fazer às 6 da manhã. Virou uma febre. Tem mulheres que estavam doentes. Tem uma mulher ali no Continental, ela tinha um câncer aqui na pele, um problema muito sério. Lógico, eu acredito que foi Deus, foi a medicina que curou ela. Mas ela acha que o projeto que curou Parabéns, ela. vereador. Portanto, o prefeito Guti atendeu ao nosso apelo. Ele falou, mas esse projeto é de esporte, não é de direitos humanos. Eu falei, não, mas não existe direitos humanos sem saúde e sem esporte. E é isso que nós fizemos. Outra coisa que nós inauguramos na nossa gestão, é bom que se diga, e tem que agradecer ao prefeito Guti, além da casa-abrigo para mulheres vítimas da violência, a primeira, os idosos não gostam que chame, creche do idoso, mas eles falam, casa-dia do idoso. Que as igrejas tinham antigamente. Mas na verdade é uma verdadeira creche para o idoso. Ali em Cumbica. Eram barracos, uma situação degradante. A prefeitura tirou, colocou a população em apartamento no lugar, fez um negócio maravilhoso. Convido todo mundo aí ver lá. É uma coisa que nos dá orgulho. É a primeira. As gestões anteriores falavam muito em direitos humanos, mas na prática não faziam nada.
Portanto, a primeira casa, creche para a pessoa acima de 60 anos. Nunca aconteceu isso em Guarulhos, hoje é a realidade. Mulher, hoje, mês da mulher, Geraldo. Dia de luta, ontem foi dia de luta das mulheres. Para mim é todo dia. Né? Segunda cidade do estado mais rico, nunca tinha uma casa-abrigo. Parabéns, Geraldo. Agora tem. Parabéns, Geraldo Lomé. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Deca Beraba. Gilmar Loreto, obrigado. Cardoso, obrigado. O Alex Aguiar, o Henrique Marcondes, o Sebastião Alemão, mandando um abraço para você e a Cleusa Alves para toda a grande companheiro, amigo, colega Sebastião Alemão. Grande abraço. Agora, o doutor Leonardo Camargo. Hoje se fala muito que o direito criminal, ele não tem, os advogados criminalistas não gostam dos pontos do projeto anticrime do Sérgio Moro. Por exemplo, no Tribunal do Júri, permite o cumprimento de pena após condenações pelo Tribunal do Júri que julgam crimes contra a vida, sem necessidade de esperar análise em segunda instância. Há procedência no STF autorizando isso. O que o senhor acha dessa lei? Então, Geraldo, um dos dispositivos foi, não sei se é 20 anos, uma pena maior de 10 ou 15. Eu sei que é um patamar acima de 10 anos, já tem que ter o cumprimento imediato da pena. Mas acabamos de falar que é totalmente inconstitucional, né? Nós temos previsões legais, que é a nossa Carta Magna, que é a carta percussora de toda a nossa legislação, que fala que somente o cidadão irá ser declarado culpado após uma sentença transitada em julgado. Agora, se o cidadão já está preso, é uma outra figura. Agora, se o cidadão está solto, ele tem que ter todo o direito dele de recorrer solto até que a última folha de defesa dele seja julgado. Então, esse dispositivo é um dispositivo inconstitucional que, com certeza, os advogados irão brigar muito aí, os órgãos de classe e defensor. Com certeza, essa matéria já em breve estará em pauta aí no STF para discutir a legalidade. E agora, o bojo geral do pacote anticrime para a advocacia criminal, ela foi favorável. E até para o cidadão, até para nós do dia a dia, as pessoas de bem, né? Porque nós sempre discutimos que nos rincões aí do Brasil, por mais absurdo que seja, tem cidade que o juiz vai a cada 3 meses, a cada 2 meses despachar. Um cidadão que é preso e ele demorar 1 mês, 2 meses para ver se aquela prisão é legal ou ilegal, fere totalmente todos os princípios da dignidade da pessoa humana, e que é o basilar da Constituição Federal. Todos nós aí temos que ter uma vida digna, independente de ser culpado, condenado. Então, da cereja do bolo aí do pacote anticrime foi a obrigatoriedade da audiência de custódia, independente seja em qualquer tipo de estado. O cidadão preso em flagrante de delito tem que ser apresentado em 24 horas a um juiz de direito, que ele vai ver a legalidade da prisão ou, se no mínimo, vai responder a uma ação futura ou, no mínimo, tem o direito de recorrer ali, de aguardar o seu direito de responder um crime solto. Então, a audiência de custódia é apesar de estarmos já em 2020, ainda temos aí nessa dimensão aí continental que é o Brasil, estados e mais assim, cidades, que o cidadão fica 3 meses para ter uma audiência com um juiz de direito. Então, isso porque temos uma das maiores justiças do mundo. O maior número de mundo. juízes do mundo é o Brasil, Geraldo. Por mais loucura que seja, a ONU fala que o Brasil ela tem uma conta lá, e o Brasil é que nós estamos totalmente, por ser uma dimensão continental, não é bem estruturado e bem direcionado a legislação. E, infelizmente, também a legislação ela abarca qualquer briga, vai ao judiciário. País civilizado do primeiro mundo, eles têm uma série de regramentos aí que não pode chegar tem justiça conciliadora, arbitral. O Brasil agora que está engateando isso daí, mas aquela famosa briga de varal, um juiz de direito que poderia julgar uma outra coisa, discute aquela briga do varal, se entrou a roupa ou não.
Mas o pacote anticrime, Geraldo, para a advocacia ela veio bem e principalmente para o cidadão. E a audiência de custódia é uma coisa aí que os governadores aí brevemente, aí após o julgamento aí se é legal ou não pelo STF, vão ter que se debruçar e arrumar bastante orçamento aí, nada mais do que promover a justiça social, que é a dignidade da pessoa humana, independente de ser culpado ou inocente, aquele cidadão tem dignidade e o Estado deve preservá-lo. Doutor Leonardo Camargo, especialista em área criminal. Doutoras, hoje a gente sempre fala que as oportunidades, elas surgem, se você não aproveitar, vão embora. Né? Você diria que hoje a quantidade de advogados que tem hoje em Guarulhos seria um dos empecilhos da carreira hoje? Olha, eu digo que não só a grande quantidade de advogados em Guarulhos, mas no Brasil, né? Porque nós temos muitos advogados, muitos cursos jurídicos no Brasil, muitos. Então, hoje em dia, a concorrência é maior, obviamente, do que há 30, 40 anos atrás. Uhum. Então, obviamente, hoje quem vai se destacar é quem se especializa, quem escolhe um assunto de interesse, uma área de atuação de interesse e corre atrás. Uhum. Porque existe uma grande quantidade de... O advogado fica imaginando que o nome dele está bonito aqui na porta, não vai ter cliente. Não existe, já foi o tempo, né? Já foi o tempo e hoje em dia o advogado que ganha rios de dinheiro e é famoso, só existe no seriado. Quem não corre atrás não vai ter sucesso na sua carreira, mas isso em qualquer carreira, né? Uhum. Não só na área jurídica. Você como correspondente, alguém te liga lá, não sei da onde, Dilson Ceará, um grande abraço, mandando um abraço para todos. O Antônio Lafrata, forte abraço, meu amigo, aos nossos amigos das redes sociais, obrigado pela audiência. Liga alguém para lá e diz, olha, eu quero que você me consiga um advogado para a área criminal, que tem que ser o doutor Leonardo. Ele já chega com o nome ou não? Ou deixa você escolher? Não, na verdade ele pergunta se eu tenho, né, algum advogado nesse nicho e hoje em dia eu tenho parceria com várias áreas, então trabalhista, família, civil. Ele não determina o nome? Não, ele não determina o nome. Ainda bem, Ele né? aceita quem é da minha equipe. Ainda bem, ainda bem. O Adilson está te mandando um abraço, viu? Grande Adilson. Adilson Ceará vai estar essa semana aqui no Debate Guarulhos. É isso, né, produção? O Adilson Ceará vai estar essa semana aqui, né? Acho que a Simone depois me confirma isso. Agora, meninas, uma outra coisa que gostaria que vocês informassem, que hoje é muito fácil você ter uma sociedade de advogados. A confiança numa sociedade, como é que é isso? Quando tem mulher envolvida? Por exemplo, sociedade entre mulheres, é mais fácil ou não? Olha, eu acho que é bem difícil. A sociedade entre mulheres. A nossa, por enquanto, tá dando certo. Sim, porque nós somos parceiras. Mas é bem difícil. A desconfiança. Não digo desconfiança, né? A mulher É porque mulher tem ego, é muita coisa envolvida, né? O homem é mais simples, então, acho, de lidar. Às vezes pra lidar... Vocês viram aí, tá vendo aí, ó? Mentira. São elas que estão falando, não sou eu não, viu? Elas acho que a mulher é mais técnica, ela quer tudo mais certinho. Tá vendo aí? E ainda tem a TPM. Exato. Pelo amor de Deus, hein? Olha... Imagina uma sociedade de 10 mulheres, 10 de TPM. Meu Deus do céu, vai ser um negócio louco. Tem cadeira voando o tempo inteiro. Olha, vereador Lamé, o ano eleitoral, ele para todos, um dos maiores desafios. Guarulhos, assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, está entre as 4 cidades com o maior número a candidatos de vereadores disputando uma eleição. Se estima 1.200 pré-candidatos. Desse número, 150 ultrapassa mais de 1.000 votos. Por que essas pessoas pleiteiam sair candidatos? Só pelo fato de estar lá com o nome no papel, só para dizer para a vizinhança, olha, eu quero dizer para você que eu sou candidato. É para isso? Olha, tem o ego pessoal. Né? Ego pessoal, boa. Ego. Tem ego pessoal, as pessoas querem dizer, olha, a gente anda na rua e tal, e as pessoas acham que ser candidato é posar para a revista
ou está na tela da televisão, no Facebook, ou alguma coisa. Eu acho que candidato, de verdade, doutor, de verdade, Geraldo, doutoras aí, tem que gostar de servir as pessoas. Tem que gostar de resolver os problemas. Porque representar a população significa oferecer solução para elas. E a maior parte das pessoas que se candidatam, muitas vezes, elas se candidatam só para aparecer, só para dizer, olha, eu sou bom, sou gostoso, me fotografo bem, você está entendendo? Mas não apresentam projetos. Se você perguntar para um pré-candidato o que você quer fazer, não sei. Então, na Câmara Municipal, no primeiro mandato, quando eu entrei na Câmara Municipal, Geraldo, eu apresentei o primeiro projeto meu, está nos anais da Câmara. O presidente, na época, nós elegemos o Alan Neto contra o candidato do PT na época, foi um marco, né, na história. E aí, inclusive com o voto do prefeito Guti, que era vereador na época, eu apresentei um projeto para criar na Câmara Municipal a Faculdade Legislativa, o Instituto Legislativo. Para quê? Para ensinar, primeiro, os assessores dos vereadores e os próprios vereadores o que se faz na Câmara Municipal. Né? Porque é complicado você ter essa... Muitos são candidatos e não sabem o que vai fazer lá. Não sabem, não tem noção. Não tem noção. Não sabe o que é ofício, o que é memorando, a diferença. Não sabe o que é projeto de lei, o que é projeto de decreto legislativo. Não sabe as atribuições do vereador. Do vereador da Câmara. Então, olha, nós chegamos a aprovar esse projeto, mas aí por questões orçamentárias, por interesses políticos, não vingou a ideia. Mas ainda é uma ideia que eu vou perseguir, que é a instalação do Instituto Legislativo. Para quem quiser aprender, quer entrar na política, entre, mas... Faça uma escola. É isso aí. Doutor Leonardo Camargo, o senhor acha que o Caixa 2 tipifica o crime de Caixa 2 com pena de até 8 anos de cadeia? Um ponto que poderia gerar polêmica foi descartado. O ministro explicou que o Caixa 2, cometido antes da aprovação do projeto, continuará sendo punido pela norma antiga, que tem punição mais branda. Não, Geraldo, acho que qualquer desvio de conduta, principalmente se vier de fundo partidário, vier de alguma coisa, é um crime gravíssimo e devia ser até crime hediondo, né? Eu acho que desviar dinheiro público para finalidades próprias, proveito pessoal, ou não tributar aquele dinheiro, ou receber aquele dinheiro para promessas futuras, já está prejudicando, já está corrompendo aquele cidadão que um dia, ou se ele ganhar ali, ele vai aproveitar essa máquina, vai aproveitar esses empresários. Então, para bel prazer ali, para utilizar a máquina a seu favor. Então, o Caixa 2, ele foi e agravou mais ainda a conduta dele, porque é uma tipificação, é um crime contra a sociedade, né? Aquele ente público ali, aquela pessoa que quer se candidatar, ele já vem desvirtuando a conduta dele. Então, é uma pessoa totalmente imoral. E ela deve, se for acusado esse Caixa 2 na legislatura dele, ele deve tirar a função pública dele e ele ser processado igual um cidadão normal. O parlamento que ele representa, seja a Câmara Municipal, o Senado, deve destituí-lo daquela função que ele está, porque o ente público ele está na função, não é dele não. O juiz ele está na função, o promotor, o delegado, é uma função pública. E se ele não goza da legalidade de ser probo naquela função, ele deve ser destituído. Se esse cidadão, após ele ser empossado da função pública dele, ser descoberto que ele foi um facilitador, corrompeu alguma coisa ou deixou de ser corrompido, ele deve perder a função dele e deve ser processado igual um cidadão comum na rua. Doutor Leonardo Camargo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Geraldo. Prazer estar com minhas amigas advogadas. É um prazer estar sempre com você, nosso colega secretário aqui, que foi secretário e esboçou excelentes projetos. E um abraço a todas as mulheres e dizer que a advocacia só brilha por causa de vocês, advogadas.
Vereador Lamé, meu amigo, jornalista, meu colega, muitíssimo obrigado em atenção ao seu colega em ter participado do programa. Obrigado, é uma honra, um prazer poder estar aqui, embora você tinha pedido para vir antes, mas você vê, sim. Toda hora tá, eu quero aqui agradecer e realmente elogiar o seu pensamento, né, em defesa do direito, né, principalmente dos seres humanos, porque nós temos direitos e esse direito é garantido primeiro pela lei da natureza, depois pela lei dos homens, não é isso? E hoje, no mês das mulheres, parabenizar as mulheres aqui e dizer que dias melhores virão. Obrigado. Obrigado, vereador. Doutoras Luiz, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Geraldo, telespectadores, colegas, obrigada pela oportunidade. Até uma próxima, vou ter que contar sempre com você exatamente, obrigada. A Júlia de Matos, proprietária da Matos, correspondente jurídico, parabéns. Obrigada. Não desista. Jamais. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência com a produção da Simona Araújo, a direção do Adalberto Greg, a equipe técnica mais técnica da TV, Lucas Braga e Felipe Poi. Você quer um jornalismo sério? Eu volto amanhã às 7 da noite, ao vivo e a cores. Boa noite.